Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando mais um dia para a gente bater um papo sobre transporte de material biológico. O vídeo de hoje ele é bem específico, bem focado no transporte mesmo, em um item super importante que as pessoas têm muita dúvida às vezes sobre dentro do universo aí do transporte de material biológico. E esse item é a validação de transporte, né? O que é a validação de transporte, pessoal? Nada mais é do que um estudo onde eu estou validando se as minhas premissas vão dar certo, né? Então eu parto sempre de algumas premissas. Olha, uma premissa é de que eu posso utilizar uma caixa de 8 litros, de que esse material precisa chegar de 2 a 8 graus por causa do tipo de exame, do tipo de amostra. Eu parto de uma premissa de que esse prazo de transporte vai ser de 24 horas, por exemplo, e aí eu começo a partir disso a definir o que eu vou fazer. Tá? Então, na verdade, a base seria: eu preciso levar um material biológico do ponto A ao ponto B em 24 horas de 2 a 8 graus. Tá? A partir disso, dessa base, eu começo a definir a minha estratégia de embalagem, que é uma coisa que eu vou validar, né? Que eu vou olhar aí nessa validação. Então, eu vou basicamente na validação dimensionar para que as minhas embalagens estejam certas e meus materiais refrigerantes estejam certos, né? Então, a partir do momento que eu definir, preciso em 24 horas chegar de 2 a 8 graus, eu vou começar a definir as embalagens, ponto de partida. O que a gente costuma fazer? O próximo passo seria eu definir aproximadamente quantas amostras cabem em cada caixa, tá? Então, eu verificar o volume de material que eu devo transportar, né, a faixa de volume, por exemplo, de 1 a 10 amostras, tá? Vai ser sempre uma faixa nessa, de 1 a 10 amostras, de 1 a 10 tubos de 5 ml, por exemplo. Isso já é uma definição de um pontapé, e aí com esse pontapé de quantidade de amostra, eu defino o próximo passo, que é o tamanho da embalagem. Então, se eu vou usar de 1 a 10 amostras, eu consigo utilizar uma caixa de 3 litros, por exemplo. Beleza. Se eu consigo utilizar uma caixa de 3 litros, agora eu preciso definir o Gelox, tá? Tá. Então eu vou utilizar o Gelox de 400 ml, que é Gelox em barra. Então, vamos testar com 2 barras de Gelox para ver, né? Eu vou ficar ali numa análise de utilizar entre 1 e 3 barras, geralmente de Gelox, para que caiba um volume de amostra legal. Dificilmente uma vai aguentar um transporte, por exemplo, de 24 horas, mas ali pode ser que 2 Gelox, 2 barras de Gelox eu consiga segurar. Então, legal, vou fazer então uma validação considerando um transporte de 24 horas, 2 a 8 graus, caixa de 3 litros, utilizando 2 Gelox. Aí as embalagens que eu vou utilizar, primária, obviamente, secundária, aí eu vou utilizar o canister ou o ziplock, tudo isso vai influenciar a sua validação. Aí eu vou validar com o ziplock, com a mantinha ali, a almofada absorvente ali dentro do ziplock. Então vai ter primária, ziplock com almofada, vai ter isopor com os 2 Gelox, vai ter terciária de papelão, por exemplo. Eu faço uma validação com todo esse kit completo, tá? E aí eu vou monitorar para ver se as minhas premissas vão ser atingidas. Então, se eu vou conseguir chegar nessa caixa de 3 litros com 2 Gelox e tal, em 24 horas eu vou conseguir chegar de 2 a 8 graus nessa faixa. E aí eu vou utilizar para isso um data logger, né? Melhor tipo de termômetro, existem alguns tipos. O melhor tipo para validação é data logger disparado. Você coloca ali, por exemplo, uma programação de registro minuto a minuto, e aí depois do teste você faz uma verificação.
Aí ele começou em 2 graus e terminou em 7, por exemplo. Tá? É legal você tentar definir uma faixa de amostra. Se a sua operação tem uma variação, aí não pode ser que seja fixa, é sempre 5. Não, mas geralmente tem uma faixa de quantidade de amostra. E é legal você também definir na validação se tem uma certa gordura, né? Porque problemas acontecem na logística, principalmente se for um transporte interestadual. Então, se essa amostra chega em 24 horas exatamente a 8 graus, por exemplo, pode ser que você esteja trabalhando num limite muito arriscado. Então, talvez você colocar mais gelox, ao invés de 2, colocar 3 para chegar em 7 ou em 6 para ter uma gordurinha, para se acontecer algum problema. Tá? Então, a validação de transporte ela precisa sempre partir dessas premissas: o tipo de exame e de amostra, o tempo de transporte, quantidade de material, tamanho de caixa, quantidade de material refrigerante, e aí eu vou fazendo os testes. Aí pode ser que eu precise subir tirar está muito quente, está muito frio e etc. Então essa é a ideia. Para uma caixa de 8 litros, vocês podem aí ter, para o congelado, do de 3 litros, vocês podem ter aí uma dimensão de mais ou menos 2 até 3 quilos no máximo. Tá? 1 quilo acho pouco, mas 2 quilos. Para o refrigerado de 3 litros, uns 2 gelox pelo menos. Pode ser um bom ponto de partida. Para a caixa de 8 litros ou de 7 litros, que elas são bem parecidas, pode ser um bom ponto de partida de 4 a 6 gelox para o refrigerado, e pode ser um bom ponto de partida entre 4 e 6 quilos de gelo seco também. Tá? Por um volume de amostra, que no caso da caixa de 3 litros, eu diria que depende muito do tipo, se é um Eppendorf, o que é microtubo, tudo, mas digamos que um tubo padrão de 1 a 10 talvez, e uma caixa de 8 litros ou de 7 litros até umas 50, né? Acima disso já pode ser que fique, principalmente se não for temperatura ambiente, né? Se tiver que ter material refrigerante também, ali o gelo seco, o gelox. Quando é temperatura ambiente cabe sempre mais material, óbvio, mas geralmente a maioria dos transportes são refrigerados ou congelados. Então pode ser um bom ponto de partida, 30 amostras a 50 mais ou menos, dá para colocar ali na embalagem de 8 ou de 7 litros. Então partam dessas premissas, tá? Peguem essas referências que eu falei para que você parta, porque numa validação, por exemplo, você precisa tomar a decisão de quantos quilos de gelo seco você vai partir, você vai iniciar a sua tese, né? E aí você vai subir, descer e tal. Então a validação de transporte basicamente isso, pessoal. Façam esse estudo, de preferência mais de um dia, né? 3 dias ou uma semana, dependendo. E além disso, uma coisa que eu sempre falo, façam 2 vezes ao ano, tá? Porque as condições no inverno e no verão, elas mudam, né? Então a diferença de validação para um dia que está 18 graus é diferente de um dia de 30 graus ou de uma rota, tá? Então espero que tenha sido útil e até a próxima.